E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos mais para uma aula aí, falar um pouquinho mais do nosso curso de História completo para concurso e vestibular. Tá aí o e-mail, como eu falei para vocês, historiacom1@outlook.com. Qualquer coisa, mande a sua dúvida aí. Eu já consegui sublinhar tudo. Então, historiacom1@outlook.com. Respondi vários e-mails aí durante a semana. Obrigado por mandar e-mail. Pode continuar mandando e-mail. A sua dúvida que você tiver sobre as aulas. E se alguma coisa que eu já falei aqui e alguma coisa que eu não falei, que você acha que eu devia ter falado, que eu esqueci, alguma coisa que você acha importante, pode mandar um e-mail a sua dúvida, que eu vou tirar a sua dúvida lá no e-mail. historiacom1@outlook.com. Se quiser adicionar no Facebook, só adicionar lá. Isto sa. E o celular? O 3291650267. Pode mandar mensagem também, tá, pessoal? Eu não estou recebendo mensagem. Não recebi uma mensagem sequer, pessoal, pelo celular. Ah, meu Deus. Eu estou muito triste. Estou decepcionado. Mas tudo bem. Vocês viram aí na terça-feira o que o nosso Brasil fez. Não vou falar nada porque a nossa aula é de história. Não quero discutir sobre seleção brasileira. A raiva que eu tô daquele pessoal, mas tudo bem. Eu não quero falar que eles estão jogando muito mal. Mas tudo bem. Será que eles vão classificar? Ai, beleza. Eu quero falar sobre seleção. Vamos voltar para a aula. Vamos falar hoje com o nosso conteúdo Esparta. Temos várias outras cidades e estados que irão formar no mundo grego, pessoal, mas o que cai mais em prova, o que é mais pedido é Esparta e Atenas. Essa aula iremos falar sobre Esparta. Na próxima, iremos falar sobre Atenas. Como eu já falei, os 4 vídeos anteriores, dá uma olhada boa neles, se puder rever eles várias vezes, mas esses outros 2 vídeos que eu irei gravar, esse de Esparta e Atenas, também deu uma olhadinha boa neles também, tá, pessoal? E demorei a gravar esse novo vídeo aí para colocar no YouTube, porque eu estava gravando outros vídeos do nosso curso específico. O pessoal está pedindo também algumas dúvidas específicas. Mas esse nosso, como eu já falei, esse nosso curso no YouTube ajuda muito você a fazer a sua prova, seja ela concurso pré-vestibular, Enem, pré-militar, seja o que for, para que você estiver fazendo. Então tá o mapa aí. Esparta está aí, pessoal. Esparta se localizava numa região chamada de Lacônia, na península do Peloponeso. Uma característica aqui de Esparta que nós temos que falar. Olha só, vamos aí para nossa aula. Esparta, localização, península do Peloponeso. É uma região chamada de Lacônia que eles se localizavam. Olha só, pessoal. Essa região, Esparta, era privilegiada. Por quê? Era privilegiada, era diferente de Atenas. Ele tinha mais recursos naturais, uma terra mais fértil, grandes jazidas. Então, pessoal, eles vão ser mais privilegiados na região do que a própria Atenas. E isso, pessoal, vai diferenciar muito na relação comercial. Nós vamos observar que Atenas ela vai ter mais influência comercial do que Esparta. Porque Atenas, os seus recursos eram mais escassos do que Esparta. E por isso eles vão ter que desenvolver um comércio marítimo. Tranquilo? Aqui Esparta, pessoal, com essa influência, com esse privilégio das terras mais férteis, com mais recursos naturais, e também eles não tinham uma boa localização para o comércio marítimo, isso vai se caracterizar no comércio mais fechado, numa cidade-estado fechada. Tranquilo? Uma coisa que nós temos que falar aqui, descendente dos dórios. Quem são os dórios, pessoal? Já falei. Observa o nosso terceiro vídeo, que nós falamos do período homérico, pré-homérico, esse negócio todo lá. Por quê? Olha só. Esparta, pessoal, vai ser formado por esse pessoal aí dos dórios. Esses dórios vão formar uma cidade chamada de Esparta. Esse pessoal, eles vão fazer o quê? Esses dórios, quando chegam nessa região, eles vão começar a dominar, a influenciar a cultura, dominar povos, tribos e tudo mais. E esses povos dominados,
irão se submeter à cultura espartana. O que eu quero dizer? Eles serão servos do Estado, servos da cidade-estado de Esparta. Ou seja, o que eu quero fazer? Os chamados ilotas, que são esses povos, o que são os ilotas? São as pessoas nativas que foram dominadas pelos espartanos. Eles vão fazer o trabalho do que os espartanos eram obrigados a fazer. O que eu quero falar sobre isso? Os espartanos, pessoal, eram proibidos mesmo de fazer qualquer outra atividade se não seja a guerra. Se preparar para a guerra. Então, quem vai fazer o trabalho de cultivo, do cultivo dos grãos, e entre outras coisas, da criação, será esses chamados ilotas, que nós vamos falar mais na frente, mas é um resuminho que eu quero falar para vocês. Não podemos caracterizar eles como escravos, porque é diferente de Atenas. Em Atenas, sim, nós vamos ter escravos. Os ilhotas aqui, pessoal, eram servos do Estado. Trabalhavam para os espartanos, faziam de tudo. O espartano, essas terras que os dórios foram conquistando, foram dividindo em famílias, formando assim os lotes. E esses lotes, cada espartano que era dono desse lote, ele tinha um pouco de pessoal, um percentual de habitantes nativos daquela região, que eram os ilotas, que trabalhavam para ele. Tranquilo? E o que vai acontecer? Eles não podem ser chamados de escravos, pessoal, porque eles são uma comunidade à parte. Nós vamos ver mais na frente por que isso. Porque eles não podem ser classificados como escravos, diferentemente dos atenienses, que tinham escravos. E os espartanos vão influenciar em muito essa região. Uma característica dos espartanos, pessoal, era o militarismo. Era um povo altamente militar. Era uma máquina de guerra perfeita. O que nós vamos observar aqui é que você tem aglobando, voltando para o mapinha, você está aglobando várias regiões, vários povos. Com isso, claro que você vai ter insatisfação desses povos. E com isso, o que você vai ter? Revoltas. E para você suprimir revoltas, você tem que ter um exército forte. E isso vai ser a característica da comunidade de Esparta. E com isso, pessoal, essa característica vai se influenciar e muito numa sociedade militarista. E outra coisa que nós temos que falar aqui, pessoal, é que os espartanos, eles eram xenófobos, ou seja, eles não gostavam muito de pessoas que vinham de fora, os estrangeiros, né? Eles não gostavam do novo entrar dentro da sua cultura. É mais ou menos isso, basicamente isso. Por quê? Se eles abrissem muito a sua cultura, abrir as portas dessa cidade, o que poderia acontecer? A influência vir e destruir a cultura. Por isso, eles eram considerados uma cidade-estado fechado. Por quê? Eles não queriam que novas influências chegassem e arrasassem, mudassem o pensamento das pessoas que viviam. Por isso que nós vamos ver que o comércio não vai ser bem desenvolvido. Mas como eu já falei, o comércio não foi bem desenvolvido por isso também, mas também por causa de quê? Por causa do benefício de ter terras férteis e recursos naturais. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar aí. Nós iremos falar agora da organização política. A organização política, a Constituição, era através de tradições de um legislador chamado de Licurgo. O que eu quero dizer é que no século IX a.C., o Esparta vai dominar uma região chamada de Micênia, um povo. E mais tarde, esse povo se irá revoltar contra os espartanos. E isso, pessoal, vai levar à quase derrota dos espartanos, por causa dessa revolta. Uma coisa interessante aqui é da batalha, porque essa batalha que aconteceu contra eles, quando os espartanos foram vitoriosos, aconteceu numa noite, uma tempestade infernal. E várias histórias dizem, né, alguns autores dizem que achados que essa batalha ocorreu, os espartanos podiam conseguir ver a batalha por causa
dos relâmpagos, né? Que clareavam a batalha, o pessoal podia ver. Porque então o cara tava lutando, eu tô matando você, o cara tava metendo a faca no você. Pá, pá, e quando viu, o cara tava metendo a faca numa árvore, né? O cara que não morre, esse cara duro, tá doido. Então, é brincadeira, né? Mas o que iluminava a guerra, eles falavam que eram os raios. Olha só, pessoal. O que nós temos que observar aqui é o que nós sabemos de Esparta foram coisas contadas depois dos acontecidos e também por pessoas que moravam em Atenas. Nós não temos muitas informações de Esparta, porque várias coisas que foram contadas aqui foram contadas de pessoas que moravam em Atenas. Mas, entre outras coisas que foram deixadas para nós em lendas, tradições, após o que acontecido. Mas aqui, nós vamos observar nisso, nessa batalha, que o que vai fazer? Esse legislador vai observar que a atitude que Esparta tem que tomar é de uma atitude o quê? Forte. Uma atitude, que eu posso dizer, dura, disciplinada, para que possa reprimir, para que não possa haver outras revoltas dessa. Então, essa fama de militarismo vai se dar através disso, de adotar uma cultura forte, uma cultura disciplinada, militarista. Ou seja, nós vamos observar que quem vai pegar em armas, quem vai defender a cidade, será os próprios descendentes dos dórios. E isso nós vamos observar o quê? Que a eficiência da máquina de guerra espartana vai se dar por causa disso. Por quê? Quem era? Os soldados que eram próprios para a guerra, eles só ficavam próprios para isso. Eles só pensavam nisso. Eles sonhavam que estavam matando alguém. Então, eles vão se dedicar muito no seu treinamento. E com isso, as outras coisas vão ficar para quem? Para os ilhotas, para os piriecos que nós vamos falar. E isso vai observar o que também? Que essa, como eu posso dizer, essa preocupação em ter um exército forte vai também trazer o quê? Vai trazer vantagens, porque eles vão dominar uma grande área, vão influenciar uma grande área, mas só que vai trazer desvantagem através da cultura, porque eles não vão desenvolver muita coisa. Tranquilo, pessoal? Beleza? E nós temos que falar uma outra coisa também aqui, é que esse caso aqui da organização política, que será através de uma diarquia mais um conselho de anciões. Ou seja, o que é isso que eu quero falar para vocês? Eles não queriam só um rei, eles queriam 2 reis. Um para caráter, para contar dos assuntos religiosos, e outro militar. E esses 2 reis, pessoal, eles eram de famílias rivais da cidade. Por isso, por essa diarquia, para não haver conflito entre famílias. E uma outra coisa será esse conselho de anciões, que será formado por 28 pessoas maiores de 60 anos. Esse conselho de anciões era unido junto com esses 2 reis, formando 30 pessoas. O que esse pessoal fazia? Eles formavam leis, entre outras coisas. Nós vamos observar mais embaixo a Assembleia Popular. A Assembleia Popular, como o nome diz, é o povo. O Conselho de Anciões, pessoal, eu estava esquecendo, é chamado de Gerúsia. O significado disso é o quê? Conselho de Velhos. Beleza? É isso mesmo. Gerúsia. E a Assembleia Popular, chamada de Apela, ela vai ser dada àqueles que são maiores de 30 anos e como o nome diz, popular. O que ela vai fazer? Ela vai vetar propostas, ela vai aprovar propostas do Conselho de Anciões. Tranquilo? E essa Assembleia Popular, ela era incumbida de nomear os chamados éforos. Quem que são esses éforos? Né? Os éforos são, na verdade, 5 pessoas que eram eleitas pela Assembleia Popular por um mandato de 1 ano, que vão fiscalizar, como fosse aprovar também medidas. Eles vão fazer mais fiscalizar, adotar outras coisas que não sejam atribuições do Conselho de Anciões.
Eles vão trabalhar junto com essa Assembleia Popular. Eles vão ter força para quê? Para também se igualar também ao Conselho de Anciões. E nós vamos observar aqui também, pessoal, é que o que vai caracterizar essa organização política, como vocês podem ver, notar, é que o poder está na mão de poucos. E isso se transforma numa oligarquia. O poder na mão de poucos. O que nós observamos? Que toda a terra será dividida para quem? Em lotes para os descendentes dos dórios. Ou seja, quem que são os descendentes dos dórios? É aqueles que são originários dessa linha, os espartanos. Agora nós vamos falar do sistema social. O sistema social, pessoal, eram divididos em 3 partes. Primeiro nós temos os esparciatas. Os esparciatas, na verdade, nada mais é quem? A classe dominante. É quem é os descendentes direto mesmo dos dórios. É eles que vão ter o privilégio político. Tranquilo, pessoal? Essa é a classe dominante. É o que vai mandar na bregueta toda. Uma outra classe também será os periecos. O que são os periecos? O que quer dizer isso aí? São povos que moram arredores. Esses periecos são os povos que se aliaram junto aos espartanos e com isso eles vão ganhar alguns privilégios. Quais são esses privilégios? Privilégio para se propor na vida do comércio, eles que vão comandar o comércio e a parte do artesanato, entre outras coisas. Só que esses periecos, eles vão ter esse privilégio, só que eles não têm o privilégio que os esparciatas têm. Qual que é? O privilégio político. Eles vão dar atitudes deles para a parte do comércio. E nós observamos aqui, pessoal, que o comércio será entre as cidades e estados. Como eu já falei, o comércio internacional, a expansão marítima que Atenas fez e Esparta não fez, por causa de quê? Por causa dessa xenofobia, da influência entrar dentro e mudar a cultura. E uma outra coisa também que nós temos que falar também é que a localização de Esparta na Península do Peloponeso era muito favorável, porque tinham terras férteis, riquezas, jazidas de prata e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Mas quem vai ser essa burguesia aí, né, como a gente pode dizer, quem vai controlar esse comércio será os periecos. Beleza, pessoal? Uma outra classe é os chamados ilotas. Os ilotas. Quem que são os ilotas? Os ilotas, como eu já disse para vocês, são os servos dos estados, são os povos nativos, são os povos dominados que devem se submeter às obrigações que os espartanos mandarem. Como eu já falei, espartano, pessoal, é desobrigado de fazer trabalho. Cultivar. Eu sou um espartano, eu tenho a minha família agora, meu amor, eu vou ter um lote, nós vamos construir lá o nosso ninho de amor. Nós vamos ter a nossa horta, nosso campo, nós vamos cultivar, nós vamos ter filho para ajudar. Não, pessoal, eles não pensavam nisso não. Quem ficava com a mão, quem ficava com a força bruta, será esse pessoal aqui, os chamados ilotas. Como eu já falei, eles não podem ser classificados como escravos, como é Atenas. Por quê? Eles faziam parte de uma comunidade à parte, eram grupos sociais à parte. E o que nós podemos dizer aqui? Eles não vão ter privilégios alguns. O único privilégio que eles têm é de trabalhar exaustivamente de sol a sol. E o que nós vamos ter também? Se um espartano, sei lá, der uma doida nele e assassinar um ilota, ele não tem nem direito de reivindicar isso, pessoal. Beleza? Tranquilo? E outra coisa que eu quero falar também dos ilotas é que eles não vão ser escravos, como eu já falei. Por causa de quê? Porque são comunidades à parte. E nós observamos que em Esparta vai haver revoltas sociais. Qual que é o exemplo que eu já dei quando eu falei de Licurgo, onde ele fez essa base do sistema organizacional? É a revolta de Micênia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Outra coisa que nós iremos abordar aqui será a educação. A educação é uma coisa muito essencial para Esparta. Por quê? Com a educação eu posso manipular a pessoa.
Como isso manipular a pessoa? Vamos no começo. Quando a pessoa nascia, ou recém-nascido, os pais levavam esse jovem, esse recém-nascido, para o conselho de anciões. E esse conselho de anciões decidia se aquele menino era forte ou se ele era fraco. Se ele fosse considerado fraco, ele era jogado no abismo para os leões comer e acabou. Aí, pessoal ruim, pessoal é ruim mesmo, hein? Pô, jogar um recém-nascido, poxa vida, se o cara tinha um defeito, tinha uma deficiência, ele era logo descartado. Infelizmente era assim. E é por isso que eles selecionavam sempre os mais fortes. Para quê? Para que a cultura espartana não fosse influenciada, não fosse enfraquecida. Tranquilo? E o que acontecia? Se essa criança fosse forte bastante, fosse aprovado pelos anciões, ele ficava até os 7 anos com os pais. Aos 7 anos, o Estado pegava ela e começava a treinar ela. Por isso que nós observamos que o Estado ele tem mais tutela sobre a criança do que os próprios pais. Tranquilo, pessoal? Ele tem mais poder sobre as crianças do que os próprios pais. E essas crianças iam para as suas escolas de treinamento lá e começavam a treinar para formar grandes soldados. Os soldados invencíveis, soldado universal, né? O soldado forte, fortão. Você viu o filme 300, né? Pô, aqueles caras lá, eles são He-Man, aqueles caras lá. Meu Deus do céu, parece ter computação gráfica, esse cara lá é muito forte. Tá doido, é mais forte assim como eu, né? Você pode ver o porte físico aí, né? Mas, fazer o que, né? Ninguém tem privilégio de ser forte assim como eu, né? Ó, coitado. Os caras lá, né? Você vê, é uma característica dos espartanos ser considerados fortes, militaristas. E o que nós vamos observar? Eles vão haver essa educação, vão aprender a ler e escrever, mas só o essencial para obedecer a ordens e servir. O que vai acontecer? Essa criança vai começar a treinar, ela vai receber chicotadas nas costas, vai andar nua, pelada, vai andar descalço para quê? Para se tornar uma pessoa forte, para desenvolver uma pele mais rígida, para não sentir dor e tudo mais. E uma outra coisa, aquela criança que se destacasse naquele meio daquele grupo de crianças, ela era considerada como o chefe daquele grupo. E todo mundo tinha que obedecer às oposições dele. Tranquilo? E o que nós vamos observar aqui também, pessoal, é que esses zilotas, além de pegar o serviço mais pesado, eles também eram cobaia dos aprendizes espartanos. O que é isso que eles querem dizer disso? É porque os zilotas, eles serviam como cobaia para os espartanos saberem que eles não podiam ter pena. É matar o cara e nem olhar para trás. E ficar só chateado porque sujou a faca de sangue. Tranquilo? É mais ou menos isso mesmo. E outra coisa que nós vamos observar aqui, pessoal, é o exército. Quem nunca jogou Age of Empires, né? Eu sou louco por esse jogo, pessoal. Você tá falando, nossa, que cara mais atrasado. Você tem o Warcraft, né? Você tem aquele CSKA, né? Sei lá como chama o troço lá do tiro lá, o cara sai atirando lá. Ele tá doido, o cara. Sei lá, um monte de jogo aí novo aí, tem o Call of Duty, né? Aí você fala, nossa, tem tanto jogo bom aí, o cara joga esse jogo lá da pré-história, mas esse jogo é muito legal, pessoal, um jogo de estratégia. Eu amo esse jogo. Eu tô muito triste, pessoal, porque eu tinha esse jogo no meu computador, só que eu tive que levar o meu computador mesmo, eu tive que levar o gabinete, né? A gente leva tudo para o cara formatar o computador e o jogo foi embora. Era o Age of Empires expansão, Conquerors, onde tinha várias outras civilizações, espanhóis, coreanos, os Golds, os teutônicos e tudo mais. E agora no meu notebook aqui eu tenho um outro Age of Empires, mas só que é um antigo, acho, por causa que tem menos civilizações. Não tem os espanhóis, não tem os coreanos. E eu quero esse outro, pessoal. Ai meu Deus, eu tô tentando baixar esse outro jogo porque ele era muito bom. Eu jogava com os espanhóis, pessoal. O Age of Empires como que era muito bom. Eu ficava quase 2 dias para matar as civilizações todas. Mas era muito bom. Mas eu não quero falar nesse Age of Empires. Eu quero falar no outro Age of Empires. É o Age of Empires Mythology. O Mythology, não sei se vocês já jogaram ou já ouviram falar, é que você tem lá, você escolhe o seu deus, você tem o Zeus, você tem o Thor, você tem o Thor é o Thor, o Zeus, você tem Isis,
dos egípcios, né? Você tem Odin, você tem Gaia, você tem um monte de civilização lá, mas através dos deuses. Ele é muito apelão, pessoal. Cara, não tem jogo apelão esse. Tá doido. Mas eu não gostei muito dele, não, porque a civilização dele é muito pouca. Né? Você constrói um colosso lá, você come quase 5 carinhos de população, tá doido. Você constrói 10 colossos, você não tem população, você luta só com unidade mítica. Mas voltando aqui, você tá perdendo a aula, cara. Você tá doidão, você tá falando de jogo agora. Você tá querendo pedir que eu baixe esse jogo pra eu ficar jogando em vez de... Não, pessoal, não quero que você baixe o jogo, mas estude primeiro para depois você julgar. Mas se tiver um tempinho, é bom você julgar aí. É muito bom. E se você olhar lá, pessoal, quando você observar a parte dos deuses, você vai ver que você tem na parte dos deuses, o outro lá, o Poseidon e o Hades. Você tem os hoplitas. Os hoplitas aqui é a característica do exército espartano. E isso, pessoal, o que nós vamos observar? Os hoplitas, a característica deles é ter uma lança, um escudinho, uma coraça e ser uma infantaria a pé. Eles saíam correndo. Pô, os caras é bom mesmo. Esse carinha no joguinho lá é bom. Eles correm pra caramba, é forte. Então, pessoal, eles saem correndo e eles não tinham cavalaria. E eles eram formados através de grupos denominados o quê? Falanges. Quando ia para cima do caboclo, né, do exército inimigo, passava com um rolo compressor. É isso que nós temos que falar sobre o exército espartano. Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, mande e-mail, tá? Falando de lenga, vamos passar para os nossos exercícios. Eu tirei esses exercícios, pessoal, de provas de vestibulares. O que caiu sobre Esparta foi mais ou menos isso. Não sei se caiu outras questões, porque eu olhei umas 10 provas de vestibulares. Eu olhei assim mais ou menos assim, vestibulares de vários estados, de várias universidades, provas do Enem, pré-militares, concursos que cai essa parte. E eu achei algumas questões dessas. Só se você tiver uma outra questão aí falando alguma coisa, mande aí por e-mail aí se tiver dúvidas. Se você conseguiu resolver ela, melhor ainda. Se não conseguiu, mande ela por e-mail aí que eu respondo ela para você e te explico detalhadamente as alternativas e por que está errado. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Número 1. A organização política espartana se caracteriza por ser. Qual que é a organização política? Qual que é a característica dela? Letra A, democracia? Baba, né? Não é, né? Não é. Nós vamos ver que isso vai nascer lá em Atenas. Tranquilo? Letra B, uma diarquia? É uma diarquia, a organização política caracterizada por uma diarquia. Sem governo centralizado? Não, pessoal. Eu não posso ter um... Aqui quer dizer que eu tinha um governo centralizado, sim. Em Esparta, eu observo isso porque através de uma oligarquia, pessoal. Eu tenho a mão, o poder na mão de poucos. Nós vimos aqui através de quê? Através dos esparcistas, como eu já falei, através desse conselho de anciões, a Assembleia Popular, os éforos. Então eu tinha uma organização centralizada. Eram famílias de próprios espartanos. Tranquilo? E a letra D é nenhuma das respostas acima. Então a alternativa que nós temos aí, no número 1, é a letra B. Número 2. Os ilhotas tinham características. Qual são as características dos ilhotas? Vamos falar aí. Letra A. Fazerem parte da camada dominante? Não, não faziam parte da camada dominante. Como a gente já fazia, como falamos, eram os esparcistas que faziam parte da camada dominante, eram os descendentes dos dólares, tinham privilégios políticos. Serem comerciantes? Não, os piriecos, né, como já falamos. Servos do Estado? Servos do Estado. Letra D. Principal base de soldadão. Puxa, velho. Os caras, pessoal, esses caras aqui, eles eram coaçados mesmo. Eles ficavam com a pior coisa, os serviços mais pesados, e ainda tinha que obedecer ainda o cara, e ainda mais, né? Como eu já falei, tinha que servir de cobaia ainda para os soldados jovens que estavam se formando para o exército espartano. Número 3. Quem é que tinha privilégios políticos? Quem que tinha privilégios políticos em Esparta? Quem que é essas pessoas que tinham privilégio político em Esparta? Os ilhotas, coitado deles. Os caras só tinham, o único privilégio que eles tinham de trabalhar. Trabalha, coitado. Trabalha aí, condenado. Letra B, os periecos? Não. Nós já vimos que
Os periecos, eles tinham um privilégio que eles eram dedicados ao comércio, mas o privilégio político não eram para a laia deles. Os esparciatas, eles tinham os privilégios políticos. Letra D, os Jones? Não eram os Jones. Tranquilo, pessoal? Nós acabamos aí. Então, qualquer dúvida, mande aí para o e-mail historiacom1@outlook.com que eu vou ter a sua resposta. Valeu, pessoal, e um abraço aí.